noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos, assim, com o nosso coração cheio de alegria. Hoje é o dia especial, o Dia das Mães. E nós não poderíamos deixar de homenagear essas mulheres incríveis que fazem parte da nossa vida, muitas outras que marcaram a nossa existência com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho e zelo por seus filhos, não é? E nós queremos, então, convidar a você, convidar também, chamar os seus parentes, seus familiares para participarem com a gente desse momento. Esse momento vai ser um momento onde Deus vai falar muito com a gente através da palavra, de testemunhos. Tenho certeza que você vai ser impactado com tudo que vai ser compartilhado, falado aqui nesse momento. Hoje, então, Dia das Mães, eu quero ler um texto que eu acho que traduz esse amor incondicional de uma mãe pelos seus filhos. E quando eu digo o termo, a expressão mãe, eu não quero dizer apenas as mulheres que geram filhos biológicos, mas eu me refiro também às mulheres que geram filhos espirituais, que geram filhos através da oração, que geram filhos através do coração. Porque, com certeza, ser mãe não é gerar, vai muito além disso. Então, eu quero ler com você um texto lindo que tem em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim, logo no primeiro versículo, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, eu inicio essa conversa, essa troca riquíssima que nós vamos ter aqui nesse momento com uma pessoa muito querida, muito especial, que nós temos assim o privilégio de conviver durante muitos anos. Minha querida Ivete Barros. E seja muito bem-vinda, Ivete. Obrigada pelo privilégio, pela honra de estar aqui ao seu lado, nesse dia tão especial. Amém. Olha, nós que somos realmente privilegiados, mas eu quero, Ivete, começar essa nossa conversa com um ponto que eu considero muito importante. Eu que já conheço a sua história de vida, Verdade. Eu quero iniciar essa conversa pedindo para você relatar para a gente como foi para você criar 3 filhos sozinha. Por que eu começo com essa pergunta? Porque como você, minha mãe também nos criou 3 moças. E vocês são 3 moços, 3 homens.
Então, minha mãe nos criou também sozinha, entre aspas, né? Verdade. Porque a gente sabe que nós temos um Deus soberano, Pai poderoso. Verdade, E, enfim, eu sei que é uma experiência muito poderosa, muito rica, e eu sei que provavelmente nós tenhamos mulheres que estejam nos assistindo e que talvez estejam passando por essa experiência que é difícil, é um grande desafio, muitas vezes é um momento de muita renúncia, com certeza, de muita dedicação. É. Então, como foi? É um momento difícil, mas que Deus te carrega no colo. Tem coisas que eu fico pensando assim e falo, meu Deus, como que eu passei por isso? Entende? Porque quando você está na situação, você não pode se desesperar, você não tem nem tempo de chorar, você se preocupa com seus filhos, com colégio, a vida deles de um modo geral. Com você, às vezes, você nem tem que renunciar mesmo, você não tem muito tempo de pensar em você. E em Deus, né? Você busca em Deus forças e caminha, e vai em frente. E é difícil, não é fácil. Mas porque até no meu caso foi realmente difícil, porque por causa da situação financeira, que era assim totalmente desprovidos, né? Nós estávamos sem casa para morar, ficamos despejados e nós tínhamos que procurar um lugar para morar. E nessa época meu pai estava internado, minha família do interior do estado, Barra Mansa, no estado do Rio. Não é tão longe assim. E se eu buscasse socorro, com certeza eles teriam para dar uma mão, pelo menos uma casa para morar. Mas eu não quis, naquele momento, passar para os meus pais aquela situação, porque eu achei, minha mãe já está sofrendo tanto, meu pai está muito enfermo, se eu for com mais um problema, vai ser muito difícil para ela. Então, eu quis ficar aqui no Rio de Janeiro mesmo e enfrentar toda a situação com meus filhos. Contei com Deus, com a ajuda até da igreja, né, que eu sou de Nova Vida há 31 anos. Graças a Deus, eu tive uma mão forte ali ao meu lado. E nós sobrevivemos. Agora, você me pergunta hoje, como que você passou? Eu falo, olha, não sei, Deus me carregou no colo, nos carregou, né? Todos nós. Nos carregou mesmo. E eu acho assim, muito pertinente, muito importante essa questão levantada por você, Ivete, porque a gente, eu ouvindo o seu relato, eu penso, teve uma coisa que se destacou, que foi a confiança em Deus. Sim, com certeza. Quando você fala que o Senhor carregou vocês no colo, coisa linda e poderosa. Essa é uma grande verdade quando a gente caminha com o Senhor. Com certeza. Em vários momentos da nossa vida, seja um momento de escassez, seja um momento de enfermidade, seja no momento de perda, verdade. Nós, quando temos essa confiança no Senhor, quando conhecemos a palavra, quando, às vezes, sabe, Ivete, a gente vê pessoas que estão passando por momentos difíceis, que nem conhecem ainda muito bem a palavra. Mas se entregam com com o coração aberto ao Senhor, à oração, ao clamor, e Deus é fiel. É fiel. Deus é responde. Fidedigno, isso é verdade. E tem uma coisa que eu queria honrar aqui nesse momento, né, a sua história, porque você estava ali diante de uma sociedade preconceituosa, você estava ali diante de uma necessidade financeira, escassez, um tempo difícil, de perdas, de muitos problemas a serem resolvidos, muitas decisões a serem tomadas. E você passou por esse turbilhão de coisas com muita oração. Eu sei que você já falou isso para a gente, muito jejum, muita busca, muito clamor. E ainda assim, os seus 3 filhos
permaneceram firmes Graças a com o Deus. Senhor. Graças a Deus. Eles Olha, permaneceram firmes. Nós, a palavra de Deus diz, né? A gente pode perder tudo, Tudo. É. mas o Senhor, o amor ao Senhor, a gente não pode perder. Verdade. Então, fala um pouco sobre essa alegria, essa recompensa de ter os seus 3 filhos. É verdade. Firmes Isso no não tem Senhor. preço. Por quê? Porque quando você renuncia muita coisa, o ser humano é assim, né? Ele quer sempre uma recompensa. Quer recompensa. Você não vai dizer, eu fiz tudo e não me importo de não ter nenhuma recompensa. Você quer ter uma recompensa. E louvado seja Deus que eu sou uma mãe muito recompensada, muito abençoada por meus filhos. Eles permaneceram o tempo todo ao meu lado, continuam sendo filhos abençoados e abençoadores na obra de Deus, em casa, comigo, atuantes, trabalhadores na obra do Senhor, todos formados, pós-graduados, 2 casados, ainda tem um solteiro, mas é uma bênção. Aí aí me perguntam, mas como se você não tinha nem onde morar, como que esses meninos passaram faculdade, fizeram e terminaram? Então, olha, só Jesus Cristo. E todos fizeram faculdade federal, estadual. Eu nunca paguei uma faculdade. Foi a mão de Deus. A mão de Deus verdadeiramente, porque se fosse ao contrário eu não teria como pagar, entendeu? Mas eles se formaram em faculdades que eu não paguei. Inclusive, eu digo para o senhor sempre assim, Senhor, eu de repente, lá na glória eu vou conhecer pessoas que nos ajudaram que eu nem conheci, porque na faculdade meus filhos tinham pessoas que emprestavam muitos livros para meus filhos, na biblioteca da escola. Eles faziam xerox e deixavam até para pagar depois. Às vezes não tinha naquele dia, eu preciso dessa matéria hoje. Pode, meu filho, pode tirar, depois você traz eles. Depois iam lá pagar a xerox do livro, o professor emprestava livro, essa página, isso aqui que eu vou fazer, então ele ia lá xerocar a matéria que ele ia precisar. Então, tem pessoas que nos ajudaram que eu nem conheço, que nem eu conheço. Nossa, sabe? História. Tem uma história maravilhosa também do curso de inglês do meu filho mais velho. Ele matriculou no curso de inglês, numa época que ainda tinha alguma condição. Depois, no segundo, foi no terceiro período, eram 4 anos. Terceiro período era 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falei, você vai ter que trancar essa matrícula do curso de inglês, porque não tem condições de permanecer. Um curso pago e não era barato. Então, ele me disse, tá bom, mãe, vou lá e vou ver isso. Quando ele chegou no curso, ele falou, olha, eu vim, meu nome é Daniel, tal, deu o nome, e a moça falou assim, deixa eu ver aqui os seus dados. Entrou no computador, falou, seu curso está tudo pago, vai ali na frente e pega o seu material. E você acredita que isso continuou até o 4º ano? Deus. Que testemunho só de provisão. Só a mão de Deus. De cuidado então, um dia eu Senhor. me preocupei com isso, porque ninguém estava pagando. Um dia ele ligou para o pai e falou, pai, você está pagando meu curso de inglês? Ele falou, você está fazendo inglês aonde? Então não era ele. Ele terminou o curso sem pagar desde 1 ano e meio. Olha, que testemunho. Tremendo. É um baú de testemunhos que essa mulher Tremendo. de Deus Muita tem coisa para compartilhar com a gente. Muita coisa. Então, nesse momento, você, mulher, você, mãe, você que está passando por problemas difíceis que só você sabe, só você conhece os desafios que você tem. Ouça o que o Espírito está falando com você nesse momento. Coloca diante do Senhor as tuas necessidades, as tuas ansiedades e não desiste. Não desiste da tua bênção. Lute pela tua bênção. Defenda o que é seu. Defenda o que é seu com as armas certas, com a oração, com a palavra e com a busca. Então, Ivete,
Você acabou de falar sobre seus filhos, que, glórias a Deus, graças a Deus, estão firmes no Senhor. O Daniel, o Wellington e o Danilo. Amém, Não é? é verdade. São meninos maravilhosos São, que graças moram no a nosso Deus. coração, São. queridos. São. Contudo, nesse momento, eu quero te pedir para você dar uma palavra para mães que nesse momento estão com o coração entristecidos porque os seus filhos se afastaram do Senhor, ou quem sabe seus filhos ainda não conheceram o amor de Cristo. Então, dê uma palavra para essas mães. Eu tenho, inclusive, o meu testemunho, não é? Eu sou de uma família de 8 filhos. A minha mãe foi a primeira da família a se converter a Jesus Cristo. E ela orou. Os filhos menores, eu sou a mais velha da família. Os filhos menores, ela levou com ela quando se converteu. Eu, sendo a mais velha, já estava até casada. E ela orou por mim 13 anos. Uau, Foram 13 anos em oração. Na sua vida em oração. Em oração. Ela perseverou em oração. Digo que a perseverança e a esperança andam juntos, não é? Pessoa que não tem esperança, porque a palavra de Deus diz que a fé, o amor e a esperança é o que vai permanecer diante de Deus. Quem não tem esperança não permanece na oração, não tem perseverança. E a perseverança, eu digo que é quase um dom. É um dom porque a pessoa tem que ter perseverança para receber as bênçãos de Deus. Nós temos que permanecer todo o tempo, temos que ter fé, mas a esperança que está junto com a perseverança, eu sempre, a meu ver, eu acho que quem não tem esperança não persevera. Nós precisamos perseverar. E foi assim com a minha mãe, perseverou, orou muito por mim, e graças a Deus, todos nós, claro, uns mais atuantes na obra do Senhor, eu tenho um irmão pastor, sobrinhos pastor, filho pastor, graças a Deus, mas existem aqueles mais assim, vai na igreja, mas não é aquela pessoa muito atuante, mas todos nós nos convertemos a Jesus Cristo e todos nós, ela orou todo o tempo. Eu tenho um irmão que hoje é pastor, mas que ele era aquele que usava drogas. Ele foi um que deu muito trabalho para minha mãe. Era uma situação muito triste na família. E graças a Deus, minha mãe também perseverou muito em oração e orou. E aí já estavam os outros filhos também, inclusive eu, já na igreja e orando por esse irmão. Todos ajudando, unindo forças em oração. E graças a Deus, hoje ele é um homem de Deus, ele é pastor, o filho também é pastor hoje, o meu sobrinho. E é uma bênção, a família dele é linda, linda. Isso tudo a partir de uma mulher. Uma mulher. Que conheceu o amor de Cristo, começou a orar e se dedicou, se debruçou na oração, no clamor pelos seus filhos. Com certeza. Você, seus 7 irmãos. 7 irmãos. E por conta de uma postura, de uma atitude de busca, de clamor, você vê toda uma futura geração completamente transformada, liberta do vício, liberta de tantas coisas que aprisionam as famílias, as pessoas. Então, que maravilha, que muito realmente isso não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague. É verdade. Muito bom. É verdade. É uma coisa maravilhosa. E, Ivete, você separou um texto, não foi? Para compartilhar com a gente. Então, por favor, fica à vontade. Bem, continuo falando sobre o amor, né? Que é 1 João 4:19, que diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Jesus Cristo nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos, né? A palavra diz que ele nos resgatou, ele pagou esse resgate muito caro, né? Pagou com o seu próprio sangue o nosso resgate.
Um alto preço foi pago, sinal que nós somos muito valiosos para Deus, né? Ninguém paga um alto preço por uma coisa que não vale nada. Então, o ser humano é a coroa da criação. E Deus, desde o princípio, quando o homem lá no Éden, né, mudou a sua trajetória e desobedeceu a Deus, ele logo quis ter um plano, fez logo um plano para nos resgatar, para nos tirar do mundo das trevas, da perdição, para o mundo da sua maravilhosa luz, que é uma coisa que não tem preço. Esse é todo o nosso entusiasmo, a nossa alegria, né? Quando nós lembramos, às vezes eu vejo irmãos, algumas pessoas, estou desanimado, estou triste. Eu falo, por quê? Você esqueceu que Jesus morreu na cruz por amor a nós? Isso não pode acontecer, esse desânimo. Que trazia à memória aquilo que nos traz esperança. Com certeza, temos que trazer a memória. Não é? Temos que trazer a memória o que nos traz esperança, nos traz fé, perseverança, ânimo na caminhada. Não podemos desanimar. Por quê? Porque nós estamos aí vivendo dias que não estamos nem podendo sair de casa. Nunca houve isso antes. É um sinal da volta de Jesus e nós precisamos estar alertas, atentos, né? E não desapercebidas como aquelas 5 virgens. Né? As 5 virgens eram 10, 5 eram apercebidas, estavam atentas, prestando atenção na situação, e outras 5 estavam, algumas versões chamam de loucas, outras de desapercebidas, outras tem cada versão tem fala de uma maneira, mas elas estavam mesmo desatentas. Não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Nós temos que prestar atenção no que está acontecendo, porque o momento é sério. E nós precisamos, sim, exercitar o amor de Deus e termos cuidado com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, falar, como diz a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Temos que testemunhar o amor de Deus, porque às vezes os pais acham, se eu não for à igreja, meu filho também não vai, então desanimo. Aí pronto, você não está testemunhando. O nosso testemunho, dizem que a fotografia, né, a presença, traz muito mais a sua lembrança do que qualquer ato, né? Então, você tem que estar ali atento a todo tempo, falando, mas também testemunhando do poder de Deus, para que a pessoa depois se lembre, não, minha mãe nunca deixou de ir à igreja, ela estava constantemente na casa do Senhor, ela estava sempre em oração. Aí eu acordava de madrugada, porque o meu filho falou, eu acordo de madrugada, você está acordada? Eu falei, mas estou orando ao Senhor. Então, não é muito bom, nós temos que estar constantemente atentos, buscando ao Senhor. É verdade. E, Ivete, você falou sobre um texto muito lindo, acabou de ler, o amor de Deus. O amor de Deus. E sobre o alto preço que Deus pagou por nós. E quando Isaías ele vai ilustrar o amor de Deus, ele procura a figura de uma mãe para dizer... mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, que é uma coisa bem improvável, né? É verdade. Jamais eu me esquecerei de ti. Então, essa palavra é muito forte sobre o amor. E quando você falou agora sobre a distração. Muitas vezes nós realmente nos distraímos com tantas coisas, tantos afazeres, muitas coisas que nós estamos envolvidas. Não é? Mas eu creio que essa palavra esteja trazendo luz, entendimento às nossas vidas, para que a gente procure novas estratégias espirituais, para que a gente pague o preço pelos nossos filhos, para que a gente entenda o ministério que nós temos como mães. É verdade. Não é? Porque antes mesmo de sermos taxadas como mãe, nós precisamos entender que o ser mãe é um ministério que nós temos, sabe, de doar-nos em oração,
de realmente ensinarmos, explicarmos, instruirmos exatamente o que você falou, com certeza. né? Os nossos filhos nessa palavra, na oração, através do testemunho. Alguém uma vez disse, evangelize se possível, e se preciso use palavras. Isso, então, é a força do exemplo, é a força das atitudes, das ações de uma mãe. E eu creio que o Senhor esteja falando muito forte ao nosso coração nesse momento, para que a gente faça uma autorreflexão, uma autoanálise de nós mesmos, porque é muito comum a gente reclamar dos filhos, reclamar da família, reclamar das situações, mas muitas vezes o problema somos nós, está em nós, dentro de nós. Com certeza. Eu lembro de uma vez que você estava compartilhando o testemunho, o seu testemunho, que você falou que a sua mãe orou por você, então agora você acabou de falar, né? 13 anos, verdade. E nesses 13 anos, né, você falou que sua mãe orava por você, mas você tinha uma vida, levava a vida distraidamente. É verdade. Mas existia um vazio, existe um vazio no coração daquele que não tem o Espírito Santo. Com você era assim? Comigo era assim. Inclusive com meus filhos, que graças a Deus o Senhor nos resgatou juntinhos. Quando eu me converti, eu os levei, até porque eram muito novinhos ainda. Um tinha 10, o outro 11 e o outro 13. Então, uma escadinha. E eles hoje, inclusive o Wellington, há pouco tempo falou lá de púlpito na igreja, que ele, com 11 anos, ele se converteu. Foi para a igreja e, graças a Deus, o Senhor segurou nas nossas mãos e não nos deixou, graças a Deus. Então, ele falou, olha, eu já sentia um vazio. Eu pensei que era só com os adultos que isso acontecia. Eu pensei que era só comigo. Eu nunca tinha me comentado com eles. Quando ele me falou, eu tinha 11 anos e eu senti a presença do Espírito Santo de Deus vir e preencher o meu coração, e preencher aquele vazio. Eu tinha uma necessidade que eu não sabia o que era. Por isso, muitos jovens procuram nas drogas, na bebida, no sexo e muitas coisas do mundo, porque não tem esse vazio, esse lugar só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e esse espaço é preenchido. E isso é uma dádiva de Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Não dá para explicar, posso falar assim, mas só quem recebe esse preenchimento, essa dádiva que vem de Deus, esse presente, né? A palavra de Deus diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, é o Espírito Santo de Deus que vem a morar em nós, pecadores, né? Então, esse é o tesouro que Deus nos dá, essa bênção de ter o Espírito Santo de Deus em nós. Amém. É muito bom, isso é maravilhoso, isso é lindo. E os meus filhos, todos eles, depois que o Wellington falou isso de púlpito, eu fui perguntar ao outro que ainda era menor, tinha só 10 anos, e ao Daniel um pouquinho mais velho. Ele falou, não, é claro, nós sentimos perfeitamente quando o Espírito Santo veio e nos preencheu. Não é? E então é uma coisa maravilhosa, porque todos nós temos necessidade de Deus. A nossa necessidade é o Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Bom, eu quero então aproveitar esse gancho, esse momento, essa palavra, e convidar você que está assistindo essa palavra, essa troca, esse compartilhamento de experiências. E se por um acaso você tem sentido esse vazio existencial, se por um acaso você ainda não entende o sentido da sua vida, da sua existência, se você ainda não conhece o seu propósito nessa terra, eu quero te convidar a orar conosco.
Nós queremos orar com você e por você. Se por acaso você nunca entregou a sua vida, o seu coração para Jesus, eu quero te incentivar a que você faça isso hoje. Faça isso agora. Aproveite esse momento. Abra o seu coração aí mesmo onde você está, na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Você está dentro da sua intimidade. Que você possa abrir o seu coração e fechar os seus olhos. Se você quiser, você pode botar a mão assim no seu coração e nós vamos orar. Eu vou pedir para você repetir as palavras que eu vou falar inicialmente, de entrega, né, da sua vida ao Senhor, e depois eu vou orar por você, ok? Então repita comigo, você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu entrego meu coração, a minha vida, em Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, que o Teu Espírito Santo venha inundar a minha vida, minha mente e o meu coração, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa reinar na minha vida. Eu quero o Senhor Jesus Cristo. Reina na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode levantar as suas mãos. Eu quero orar, ministrar sobre a sua vida agora. Ivete, por favor, vamos orar juntas. Vamos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti essas pessoas, Senhor, que são tão especiais para Ti. Essas vidas, Senhor, que são o motivo da Sua entrega na cruz. O Senhor Jesus morreu na cruz por elas, por cada um de nós. Que nesse momento o Senhor possa contemplar, esquadrinhar cada um desses corações. Deus, transforma essas vidas. Deus, cura cada uma dessas vidas. Restaura as emoções, restaura os pensamentos. Senhor, que essas vidas que se entregaram a Ti possam experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. As coisas velhas ficam para trás hoje, porque agora tudo se faz novo. Assim nós oramos em nome de Jesus, agradecidos a Ti, por cada mãe, por cada família representada que nos assiste nesse momento. Inunda cada lar, Senhor, com paz. Inunda, Senhor, cada vida, cada relacionamento, Deus, com restauração. Aquelas vidas que estão aflitas, ansiosas com o que vão comer, com o que vão vestir, com o futuro, com o amanhã. Deus, o Senhor falou para nós lançarmos a Ti todas as nossas ansiedades. E é isso que nós fazemos, Senhor. Eu te apresento, Deus, cada vida, cada lar, cada problema, cada desafio. O Senhor é o Deus do impossível. Tu és o Senhor dos exércitos, é o Senhor quem luta as nossas batalhas. Entregamos tudo a Ti, confiadamente, crendo, Senhor, que Tu has de ir na nossa frente, abrindo portas, quebrando grilhões, em nome de Jesus. E dando sabedoria, criatividade, estratégias, Senhor, para superarmos os desafios que nos sobrevêm. Em nome de Jesus, derrama sabedoria, derrama entendimento, aumenta cada dia mais o nosso amor por Ti, para orarmos mais, para Te buscarmos mais, para, Senhor, estarmos cada vez mais firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.